Como parar de apostar? 5 dicas que você precisa aprender para se libertar dos vícios. Meu nome é Gabriel Honrar e eu vou trazer essas 5 dicas aqui e eu quero que você anota, escreva, porque só você ouvindo, com certeza você não vai aprender a trazer isso dentro do teu dia a dia, dentro da tua prática, que você precisa anotar. E olha, vou dar mais uma dica, carrega isso no bolso. Faz essas anotações, carrega no bolso, porque às vezes quando a ansiedade vem, às vezes quando a vontade vem, você coloca isso, ela vai estar aqui, ó, num papelzinho onde você escreveu e vai te ajudar, porque isso me ajudou muito, porque a vontade, ela é como uma onda, sabe uma onda que se forma, vem, de repente quebra, ela passa e leva em torno de uns 15 minutos, mas foca o seu caminho da libertação e para o que realmente você se comprometeu e realmente, verdadeiramente você quer. Então, a primeira dica que eu dou hoje para você, que eu trago para você, é você aceitar que você perdeu o controle. Então, começa a aceitar que você realmente, verdadeiramente perdeu o controle. Porque quando eu era viciado, eu ficava falando para todo mundo que eu ia parar, que eu parava quando eu quisesse, que eu só jogava por esporte, que era uma brincadeira, mas aos poucos aquilo foi me comendo. Quantas vezes eu vejo e leio mensagens de pessoas que dizem que começaram com R$ 20, com R$ 100 e de repente tudo começou a virar uma bola de neve e sem fim. Mas no começo a gente acredita que é só uma brincadeira, que é só uma vontade que quando você quer você para, mas no fundo isso é mentira. Então começa a agir como tal e começa a entender que isso é mais do que brincadeira, isso é muito sério. Olha como está o nosso país, olha, as pessoas estão perdendo casas, estão perdendo famílias, estão se matando por causa dos vícios, por causa da ludopatia, que hoje isso é uma doença. Então começa a entender e começa a se olhar no espelho e a ter coragem de falar. E essa coragem de você falar, a primeira coisa, que é o que a gente sempre foge, é você anotar todas as tuas dívidas, todas as tuas percas. Começa a anotar, põe no papel, porque quando eu tive coragem de colocar no papel, que eu demorei meses para colocar, não é uma coisa fácil de falar assim, não, vou sentar aqui e vou colocar. É muito, eu perdi mais de R$ 1 milhão e eu devia. Então, imagina você ter coragem de colocar todas as somas ali, tudo que você perdeu, de olhar os extratos, de saber quanto tempo começou, o que que aconteceu, quanto você perdeu por mês. Nossa, eu perdia 50, R$ 60 mil por mês jogando, colocando, tirando, colocando, tirando, colocando. Era uma loucura. Eu perdia tudo, a minha vida de viver o que é no mundo real, de passar tempo com meu filho, de conseguir dar tempo para minha família, eu ficava trancado jogando. E quando eu perdia, eu estava bravo. Quando eu ganhava, eu estava feliz, mas aquilo ficava me comendo de querer jogar mais. Então, começa a datar isso daí e se olha no espelho e fala que você é uma pessoa que não tem o controle sobre o jogo e agora você sabe. Segunda dica: corta o acesso das apostas. Às vezes a gente quer parar, interromper e dizer só falar assim para as pessoas que a gente ama, eu vou parar de jogar, mas começa a cortar todos os acessos, começa a entrar no Gov e colocar o teu CPF para cortar todos os acessos das apostas, começa a deixar o teu celular de lado, começa a pegar e deixar as tuas contas com um familiar, com as pessoas que você ama, que você tem, conhece e tem uma confiança, faça isso hoje mesmo. Faça agora. Começa a cortar todos os acessos. Por quê? Se você cortar os acessos, quando você for se cair na tentação e cometer o ato de jogar, você vai, por cortar os acessos, vai ficar muito mais difícil. E essa vontade vai acabar passando, porque você cortou todos os acessos. Essa é a minha dica para você agora. Corta tudo, tudo. Não fica com medo, porque se a gente já, na primeira dica, se colocou para falar a verdade e entender que o jogo não é brincadeira, começa a colocar a responsabilidade e falar assim: agora eu vou deixar
todos os acessos das minhas contas, eu vou deixar o meu celular. Eu tenho um mentorado que ele pegou um celular descartável, que ele só fazia ligação. E tá tudo bem, mas todo mundo tem e sabe o que fazer. Corta os acessos. Tira tudo, ok? Até a tua vontade e entender que ela vai passar, mas primeira coisa é cortar esse mal pela raiz, os acessos. Terceira dica, para de tentar recuperar tudo que você perdeu. No começo, o jogo, ele faz isso com a gente. Ele começa a te dar dinheiro, você ganha, você acha que aquilo ali é uma vitória, que todo o resto são bobos, o resto do povo, da população que é idiota e que você vai ganhar. Olha as casas de apostas, elas patrocinam alguns influencers e tudo mais, eles patrocinam e ganham mais de 300 milhões de reais. Então presta atenção. As casas de apostas, elas gastam em torno de R$ 500 milhões com anúncios, com marketing, pagando influencers. Você tem noção do que é isso? E o dinheiro vem da onde? Vem de você, veio de mim. Começa a parar hoje, de recuperar o que você perdeu. Aceita que dói menos. E começa a viver uma vida com propósito. Começa a seguir uma vida na qual você realmente quer na tua vida real, no teu dia a dia. Para de tentar recuperar. Porque a recuperação é o que as casas de apostas fazem com que você continua. Eles não querem que você perde ou ganhe, eles querem só que você seja um cliente deles, rotativamente, todos os dias. Então começa a analisar isso e para de tentar recuperar. Quando eu entendi, quando eu parei de tentar recuperar e perder e aceitar, eu comecei uma vida nova. Essa é a terceira dica que eu trago para você. E agora, a quarta dica é descobrir por que você aposta. Por que você aposta? Sabe me dizer por que você aposta? Eu sei te dizer por que eu apostava. Porque eu tinha um vazio muito grande com o meu pai. Eu tinha uma dor que veio da minha infância, entre uma série de outras coisas, mas essa era o pilar principal. Era o sintoma real, a causa real, era tudo real. Porque eu não tive a convivência com meu pai. Minha mãe fugiu de casa muito cedo, eu não tive contato por muitos anos e eu não perdoava, era uma dor que eu tinha, porque eu não convivi com ele, mas ele era vivo e eu vivia cheio de vitimismo, porque quando eu era criança, as pessoas falavam assim: ai, tadinho, você tá sem pai, ah, tadinho, que isso aconteceu, e eu cresci com essa casca de acreditar que na minha vida adulta, esse vitimismo também fazia parte da minha vida adulta, e isso está errado. Você tem que parar de ser vitimista, você tem que parar de olhar as dores do teu passado, olhar para você mesmo e falar como eu faço para transformar isso no hoje, no presente, como eu transformo isso na vida do próximo. Eu tive filho e eu quero transformar a vida do meu filho com presença. É diferente, só que eu vou estar fazendo isso no meu presente e futuro com o meu filho. Mas como é que eu faço do meu passado? Como é que eu me perdoo do meu passado? Eu precisei ir lá no meu pai, passar 30 dias com ele, fazer com que nós se tornássemos melhores amigos. Eu perdoei e eu entendi que ele é dessa forma porque ele teve uma vida muito sofrida também, era a visão dele e hoje ele aprendeu. Nós estamos no mundo, como seres humanos, para evoluir e aprender. Qual marca você está deixando aqui na vida? Quem você está inspirando? Quem você está verdadeiramente perdoando? Porque o perdoar não é você olhar para o próximo e falar, eu te perdoo. É você olhar para si mesmo e ir ao próximo e dizer, me perdoa. Porque eu pedi perdão para o meu pai de milhares de vezes que eu nunca liguei, de milhares de vezes que eu nunca fui visitá-lo, milhares de vezes que eu reclamei dele, milhares de vezes que eu julguei ele. Eu pedi perdão dos meus erros. Isso é fantástico, ok? Quinta e última dica, pedir ajuda e não enfrentar isso sozinho. Não enfrenta sozinho. Peça ajuda. Só que a ajuda que você tem que pedir não é ajuda de paga minha conta, me ajuda com comida, me paga meu boleto, que eu preciso de dinheiro, que eu devo para agiota. Não é isso. Meu Deus do céu. Você pedir ajuda é você criar uma rotina para você e você ir de encontro a ela.
cria a rotina dentro do pilar físico, qual é o exercício que você está praticando, o que que você está fazendo aqui, está suando, porque o suor é a dualidade da luta contra os vícios. Então começa a suar, mas começa a entender isso e pedir ajuda ao próximo para ir junto com você, para você inspirar ele também, para sair correr, para sair nadar, para sair pedalar, para sair fazer os exercícios físicos que te elevam e traz essa força de eu estou me esforçando. Peça ajuda nesse pilar. No pilar mental, você peça ajuda para você estudar. Você quer ler um livro? Você lê e peça ajuda para o teu amigo, para as pessoas que você ama, para compartilhar esse ensinamento com você. Você ensina ele gesticula a opinião dele, você fala, você liga. Quando eu estava aprendendo, eu pedia para minha mulher ir correr comigo, eu pedia para os meus amigos ir correrem comigo, eu pedia para minha mulher dar a opinião dela sobre o que eu aprendia sobre os vícios quando eu estava fazendo psicanálise. Então eu dialogava com ela, era um aprendizado. Eu começava a trocar informações, isso é muito importante, tá? E dentro do pilar espiritual, eu convidava os amigos para ir na igreja comigo, eu convidava minha mulher para ir comigo, eu incentivava as pessoas a falar de Jesus, a entender sobre isso, a entender o que é fazer uma ação social, compactuar com pessoas e compartilhar momentos sobre isso. Esse é o tipo de ajuda que você deve pedir. Você deve pedir esse estilo de ajuda. Porque está muito fácil a gente querer simplesmente que as pessoas apagam a nossa dor. Mas a nossa dor, só quem pode apagar é você mesmo. É colocando a sua cabeça no lugar, é trilhando o conhecimento que você deve aprender conscientemente, chutar esse castelo de areia do vitimismo e começar a levantar a cabeça, enxergar os teus erros e verdadeiramente falar assim: me ajuda, porque eu tenho essa estratégia e eu preciso que você me apoie nela. Ok? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, envie para alguém que esteja precisando. Cada vez mais que você envie esse vídeo, ele chega mais perto de pessoas que precisam. E se inscreva no canal. É importante que você se inscreva, é importante que você comenta e é importante que você consiga enviar para mais pessoas, compartilhe para que mais pessoas verdadeiramente aprendem, se libertem e tenham uma vida com propósito, mais próximo de Deus e com alegria no coração. Até o próximo vídeo.